Olá a todos os meus meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso mestre nos envia no dia de hoje, né? Todos os dias ele quer falar conosco, todos os dias ele tem uma palavra para falar ao nosso coração, para alimentar a nossa alma, a nossa mente. Quanto mais a gente se alimenta da palavra do Senhor, mais nós vamos fortalecendo o espírito, nosso espírito que precisa do alimento espiritual, amém? A palavra de Deus se encontra no livro de Mateus, o capítulo 26 e o versículo 56, que vai dizer assim: mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Aqui fala de quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo preso, né? Quando os homens daquela época foram prender Jesus, que Judas traiu ele, vendeu ele por 30 moedas de prata. Quando chegaram para prender Jesus, os discípulos dele, infelizmente, o deixaram, né? Todos saíram dispersos e deixaram Jesus sozinho naquele momento tão difícil, né? Do qual ele estava passando. Foi o momento que ele mais precisava, né? Da força, da ajuda, do apoio dos discípulos, e foi esse momento que ele foi deixado sozinho, deixado para trás, né? Porque todos estavam com medo e angustiados, né? Com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eles agiram por impulso e deixaram Jesus sozinho. E a gente vê e entende que Jesus Cristo tinha que passar por todo aquele momento só, né? Tinha que passar por aquela situação sozinho, porque era ele quem precisava ser crucificado, né? As escrituras precisavam ser cumpridas. Os profetas antes já vinham anunciando o que iria acontecer com Cristo, e essa profecia se cumpriu, né? Que ele tinha que passar por todo aquele momento sozinho, né? Os discípulos não iriam poder ajudá-lo, né? Mas ele, como ser humano, ele como homem que era também, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele sentiu, né? De certa forma, o desprezo dos discípulos e tê-lo deixado ali sozinho nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tristeza e amargura que ele estava sentindo. Porque quando nós estamos passando por lutas e aflições e as pessoas nos abandonam, a gente sente, né? É horrível quando a gente está passando por lutas tão difíceis e nos deixam de lado e nos deixam para trás. As pessoas vão embora e não nos ajudam. É muito difícil passar por isso. Então Jesus Cristo passou, ele sentiu na pele toda essa dor, todo esse sentimento, todo esse desprezo que os seus amigos fizeram com ele, né? Mas Jesus é um homem puro, santo, ele é Deus. Nós podemos abandoná-lo, nós podemos deixá-lo, mas ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos deixar, porque ele é fiel e justo para cumprir todas as coisas. Então ele nunca vai deixar o seu povo, ele nunca vai nos abandonar. Por mais que a gente faça isso, muitas das vezes a gente abandona Cristo, a gente se volta para as outras coisas e deixa Jesus de lado. Ele nunca vai fazer isso conosco, ele vai estar conosco o tempo inteiro, né? Sempre esperando a gente se voltar para ele e reconhecer que é ele que está conosco, que é ele que é fiel, que nós somos falhos, que nós somos errantes, que nós somos pecadores, que a gente sempre olha para as coisas do mundo que nos distrai e sempre acaba deixando Cristo de lado. Ele nunca vai nos deixar, ele vai estar sempre o tempo inteiro do nosso lado, como Deus esteve com ele o tempo todo naquele momento de dor e de angústia. Ele precisava passar por aquilo, né? E ele precisava passar por aquela situação sozinho, porque ele que precisava carregar todo o peso do mundo nas suas costas para que nós pudéssemos ser livres. E a gente entende com isso que tem lutas e situações na nossa vida que é só a gente e Deus, né? Igual Jesus passou ali, é só a gente e Deus. As pessoas, por mais que muitas das vezes tentem nos ajudar, não vão conseguir, porque é uma luta que nós
só nós e Deus sabemos. E é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai nos tirar daquela situação, é Ele que vai nos dar a força necessária que a gente precisa, porque é Ele que nos fortalece, porque se não fosse a força que Deus nos dá, a gente não suportaria as lutas difíceis da vida. Então a gente entende com isso que muitas vezes a gente vai passar por lutas que é só nós e Deus. E a gente muitas vezes na hora não vai entender, mas lá na frente a gente vai entender o porquê muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas nos deixaram, né, para trás. A gente vai entender que era algo que era só nós e Deus, que era só a gente que precisava passar por aquilo, né? As pessoas não iam entender, as pessoas não iam compreender. Então, por isso que, de certa forma, acabam nos deixando para trás num momento tão difícil, né? Porque só nós e Deus sabemos o que é. Muitas vezes as lutas que nós passamos. Então, a gente não deve se entristecer, né? Porque o principal é Deus e Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso que quando nós estamos passando por lutas e aflições, nós devemos nos apegar a Deus mais e mais, nós devemos buscá-lo cada vez mais, nós devemos nos aproximar dele cada vez mais, não nos afastar, porque infelizmente tem pessoas que quando estão passando por lutas, a primeira coisa que faz é deixar Deus para trás, é abandonar a Cristo, né? Vai se envolver com outras coisas, querendo procurar ajuda em outras coisas e não vai ter, porque só Jesus que pode nos ajudar, é só Ele que pode nos fortalecer, é só Ele que pode nos tirar de qualquer situação. Não existe, é só Jesus que pode nos tirar de qualquer situação difícil da qual a gente está passando. Por isso que a gente deve se aproximar mais e mais dele, buscar mais e mais a presença dele, porque ele é justo e fiel para nos abençoar, para nos guardar e nos fazer passar por toda a prova, né? Por toda a luta do nosso lado. Como Deus passou com Jesus Cristo naquele momento tão difícil, os discípulos não poderiam ajudar ele, somente o Deus Pai, né? Porque Jesus precisava passar por aquilo, ele precisava passar por todo aquele processo para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser livres. Sem aquele sacrifício de Cristo, nós não poderíamos ser livres, né? Então, quando a gente estiver passando por lutas e aflições, a gente sempre lembre do que Jesus passou. A gente sempre tem que lembrar dos sofrimentos que ele passou por nós, sofrimentos que nós não suportaríamos passar, né? E ele passou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância com ele, a vida eterna, e que a gente reflita sempre no que ele fez por nós, que a gente tenha sempre um coração grato, um coração cheio de amor, e que a gente se aproxime mais e mais da presença dele, que ele vai nos fortalecer para que a gente possa passar pela prova, pela situação difícil do qual nós estamos passando, que a gente passa, né? E ele sempre vai nos dar a vitória, como Deus Pai deu a vitória a ele, né? Na cruz, ele ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso vai nos dar a vitória também. Mas o segredo é viver em fé, confiante dia após dia e buscando mais e mais. Se derrame na presença de Deus. Busque a presença de Deus cada vez mais e pode ter certeza que Ele vai abençoar a sua vida e vai fazer você passar pela prova e lhe dar vitória. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, obrigado por mostrar que o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai amado, por nunca nos abandonar. Tem provas, tem momentos que são tão difíceis, Pai amado, que a gente não sabe como suportar. E o Senhor está sempre conosco. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá alívio. É o Senhor que pega pelas nossas mãos e nos sustenta, Pai amado. Sou grata ao Senhor por tudo, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor venha nos perdoar pelas vezes que a gente te deixa, que a gente troca o Senhor pelas outras coisas, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia da gente, que a gente venha ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas e que a gente se volte cada vez mais para Ti buscar,
com muita fé e com muito amor, Pai amado. Peço ao Senhor que o Senhor venha guardar a todos nós, nos livrando de todo o mal, nos livrando das ciladas do inimigo, nos livrando das situações que Ele coloca para que a gente venha se distrair, Pai amado, e te deixar de lado. O Senhor guarde a nós, a nossa casa e os nossos, nos livrando de todo o mal. E que o Senhor venha atender os nossos clamores, as nossas súplicas, Pai amado, e nos fortaleça dia por dia no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre a vida de cada um que está aqui passando. Que o Senhor venha nos abençoar abundantemente, Pai amado. Eu te peço, eu já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.